Olha, dias 25 e 26 de março, São Paulo parou. Quer dizer, não é que a cidade parou sozinha, né? Foram os entregadores que pararam São Paulo. Rodovias, avenidas importantes, o centro financeiro da cidade virou um mar de motos e um grito que, sinceramente, estava engasgado fazia muito tempo. A pressão chegou no limite e explodiu. Essa fala aqui do Ramon Lima, um entregador que veio da Paraíba tentar a vida, resume bem o drama. O problema não é só uma taxa, uma regra nova. É sobre a ferramenta de trabalho, sabe? O pão de cada dia, que pode ser arrancado assim, da noite para o dia. É um risco que virou uma realidade bem dura para muita gente. Então a pergunta que fica é essa. O que, de fato, fez tanta gente parar tudo e ir para a rua? Arriscar o ganha-pão do dia em vez de continuar rodando. É isso que a gente vai entender agora. Tudo começou, o estopim mesmo, foi uma fiscalização que surgiu de repente. Era sobre uma lei lá de 2009 que exige um curso obrigatório e que do nada começou a ser cobrada com blitz, com multa, com apreensão de moto. A revolta não nasceu ali, mas foi o que fez tudo transbordar. Imagina só a cena. Tá lá na rodovia Castelo Branco, no meio do corre, e blitz, multa, apreensão. E o motivo? Um curso que ninguém deu um prazo decente para fazer, com um site que, segundo eles, muitas vezes nem funcionava direito. Para quem depende da moto para viver, isso não é só um problema, é praticamente o fim da linha. Só que quem estava na rua não estava pedindo só o fim dessa fiscalização, não. A pauta era bem maior. O que a rua pedia de verdade era uma chance do trabalho ser viável, uma chance da conta finalmente fechar. E olha, a pauta é bem direta. Uma taxa mínima de R$ 10 por entrega, um valor justo por quilômetro rodado, pagar integralmente quando o aplicativo agrupa várias entregas numa rota só, o fim de taxas que parecem abusivas e o mais importante talvez, mais transparência. Porque vamos combinar, trabalhar no escuro é um dos maiores problemas. E é aqui que a gente chega no coração da coisa toda. O curso, as multas, tudo isso foi a gota d'água, com certeza. Mas o copo já estava cheio e transbordando fazia muito tempo. A questão de verdade é essa, é uma conta que para a maioria simplesmente não fecha no fim do mês. Isso acontece porque tem uma conta que o aplicativo não mostra. Aquele valor bruto da corrida que aparece na tela é só uma parte da história. A outra parte, a que realmente pesa, é a que sai do bolso só para manter a moto na rua. Dá uma olhada nessa diferença brutal entre o que se vê na tela e o que é a realidade. De um lado, o ganho bruto que pisca ali no aplicativo. Do outro, um balde furado, combustível, manutenção, pneu, óleo, a parcela da moto, a comida na rua, o plano de dados, tudo isso sai direto do bolso de quem está rodando. O aplicativo repassa o custo, né? Mas o lucro, esse fica cada vez mais difícil de enxergar. E o resultado disso está nesse número aqui. De acordo com um relatório que o próprio governo federal citou, 92% dos motoristas entregadores por aplicativo no Brasil estão endividados. Pensa bem, 9 em cada 10. Isso não é por acaso, é um sintoma de como o sistema funciona. Essa dívida toda é consequência direta de um modelo onde todos os custos da operação ficam com o trabalhador e as regras de quanto se vai ganhar são uma verdadeira caixa preta. Ninguém sabe direito por que recebe mais ou menos chamadas, como o valor é calculado e, no fim, o que se vê é o dinheiro sumindo. E aí, qual é a resposta que vem na cabeça para cobrir esses custos? É rodar mais, trabalhar mais horas. Só que aí que mora a armadilha. Aquela famosa corrida de hamster que não leva a lugar nenhum. Os dados mostram isso claramente. Mais da metade, quase 57% dos entregadores trabalha 7 dias por semana, sem folga, sem um dia de descanso. É uma jornada exaustiva, muito além do normal, tudo na esperança de fazer a conta fechar. E a pressão só aumenta porque, para a imensa maioria, mais de 91% não tem plano B. O aplicativo não é um bico, um extra. É a principal e muitas vezes a única fonte de renda da casa. Simplesmente não tem margem para erro. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Será que rodar mais horas resolve mesmo o problema? Ou só aumenta o desgaste da moto, o gasto com gasolina, o risco de acidente e o cansaço, sem de fato aumentar o que sobra no bolso no fim do mês? E como é que se sai dessa armadilha, então? O primeiro passo, antes de qualquer outra coisa, não é acelerar mais, é acender a luz, é ter clareza. Para virar o jogo, é fundamental saber exatamente para onde o dinheiro está indo. Sabe, o maior perigo para quem roda o dia inteiro talvez nem seja o trânsito maluco, a chuva forte ou risco de assalto.
É o risco financeiro de trabalhar no escuro, sem saber se aquela corrida realmente valeu a pena. De chegar no fim do mês e não ter a menor ideia de para onde o dinheiro foi. É preciso sair do achismo, sabe? Parar de adivinhar se o mês foi bom ou ruim e começar a saber de verdade, ter os números na mão. Saber qual o custo por quilômetro, qual o lucro real por dia. Isso é ter poder. E quando se sabe os próprios números, se assume o controle. Dá para entender se o esforço está compensando, para decidir melhor quais corridas aceitar, para ver onde dá para economizar e, principalmente, dá base para poder exigir mudanças, exatamente como quem foi para o protesto fez. E se a gente pensar que até quem roda o dia inteiro pode não saber o que de fato está sobrando no bolso, o primeiro passo é esse mesmo, enxergar. Por isso, existe um diagnóstico gratuito que ajuda a dar essa primeira luz a organizar as finanças. O link para acessar está aqui na descrição. Agora, eu deixo essa pergunta final para todo mundo que vive essa realidade na pele. Depois de pagar combustível, manutenção, a comida, a parcela da moto, quanto é que está sobrando de verdade no bolso? A conta fecha? A conversa continua aqui nos comentários.